Olá, galerinha! Mais um encontro aqui histórico nesse momento, né? Tudo bem com vocês? Ok. Pega aí o teu material que hoje a gente vai ter um monte de curiosidades para anotar. Afinal de contas, vocês são historiadores e historiadoras. Precisam estar sempre anotando com a cadernetinha as novas descobertas, tá? Então, pega aí o teu material de estudo, módulo 2, tá? Pega a agenda, pega o caderno, enfim, teus instrumentos aí de trabalho que você já conhece muito bem. E abro aí no capítulo 2, perdão, no capítulo 4 do módulo 2. Fechado? Ok? Beleza. E aí nós vamos conhecer aí quem é que anda de porto em porto. Nós vimos nos nossos encontros passados sobre a primeira civilização. Lembra os primeiros povoadores da Terra, que eram nômades, caminhavam aí sem ter uma residência fixa, tá? Depois a sedentarização, que eles fixaram em terra firme, construíram suas casas, formaram suas cidades, foram construindo as primeiras sociedades da terra. Tudo começou lá atrás, né? Os primeiros povoadores eles foram preenchendo, enchendo toda a terra, formando as primeiras leis. Tudo começou com eles, né? E nós vamos dar continuidade ainda com esse povo. Só que hoje em específico nós vamos conhecer, tá? Os fenícios. Um povo super inteligente, capaz, desbravadores, tá? Vocês vão conhecer que essa civilização se desenvolveu numa região litorânea, de um lado o mar, do outro lado montanhas, né? E aí eles tiveram que se virar quanto às suas obrigações em termos de recursos para alimentar todo o seu povo, né? Então eles não poderiam plantar porque de um lado era o mar, do outro montanha, não era uma terra plana onde daria para cultivar, né? Então eles começaram a pensar, poxa, se temos montanhas, temos árvores, então vamos pensar no que nós podemos fazer. E foi aí que eles foram desenvolvendo as primeiras embarcações também, né? Foram grandes navegadores e navegaram por esses mares aí, sendo comerciantes. Mas isso vocês vão ver no nosso documentário, ó, muito importante, cheio de curiosidades. E eu gostaria demais que você anotasse aí, que você fosse ver. Nós vamos ver também que eles ficaram aí conhecidos também, porque eles trabalharam a escrita. O beabá da escrita, gente, também começou com os fenícios. E isso, tudo começou, olha como evoluiu a escrita, né? Tudo começou com a utilização dos desenhos nas cavernas, né? E o que é a escrita? A escrita começou com os desenhos, por quê? Porque o ser humano é de comunicação, é de relacionamento, né? Então a escrita é utilizada para isso, né? Para expressar nossos sentimentos, nossas emoções, para nos comunicar, enfim. A escrita foi evoluindo. E como ela evoluiu? E os fenícios, eles contribuíram para que essa evolução acontecesse. E isso você vai ver aí direitinho no nosso documentário. Beleza? Então, dando aí as páginas para estudo, você vai ler, estudar, anotar, fazer um jogo de perguntas, tá? Porque esse capítulo é um pouquinho extenso. Então, para você ir assimilando todo esse conteúdo, nós vamos fazendo aos poucos, é tanto que nós vamos estudar da página 222 até a 227. Fechado? Tranquilo aí para vocês? De boa, né? Então nós vamos assistir agora esse documentário. Pega o teu caderno, coloca a temática da aula, né? Povos Fenícios, capítulo 4, módulo 2, tá? E você começa, vai ouvindo e vai anotando, vai registrando, tá certo? O que você vai descobrindo aí sobre esses povos, tá bom? Então, vamos lá.
Muito se fala sobre a importância da cultura grega e como ela serviu de base para o desenvolvimento do pensamento ocidental. Mas os gregos receberam diversas influências de outros povos, tão antigos e exóticos que ainda preservam seus mistérios até os dias de hoje. Os fenícios fazem parte dos povos mais desenvolvidos e influentes da antiguidade, e sua cultura teria grande impacto em civilizações futuras. Este povo habitava a região litorânea da antiga Canaã, onde hoje fica a costa marítima do Líbano, da Síria e de Israel. Na antiguidade, eles eram conhecidos como povo púrpura. O termo fenício tem origem na palavra grega phoenix, que pode significar carmim ou púrpura, uma cor considerada bastante luxuosa na época. Por volta de 1200 a.C., o Egito perdeu alguns territórios devido a revoltas populares, e a cultura fenícia passou a florescer neste período. O vácuo de poder na região permitiu aos fenícios erguerem suas próprias rotas comerciais e fortalecerem seus exércitos. Assim como os sumérios e os gregos, os fenícios possuíam muitas cidades-estado, que se mantinham independentes e com traços culturais distintos. Com o desenvolvimento de uma cultura baseada no comércio marítimo, os fenícios entraram em contato com muitos povos diferentes, como a civilização minoica na ilha de Creta e os micênicos na Grécia. Com a expansão de seus domínios, os fenícios colonizaram novos territórios, onde fundaram cidades importantes. Entre elas podemos citar as cidades de Tiro, Sidom e Beirute. Uma das maiores contribuições que os fenícios deixaram para a humanidade está relacionado à escrita. Eles criaram um modelo de alfabeto que é considerado o ancestral de todos os alfabetos modernos. Esse alfabeto é chamado de alfabeto fonético fenício e chegou até a Grécia por intermédio da ilha de Creta. Os gregos, por sua vez, adicionaram as vogais ao alfabeto fenício, criando assim o alfabeto grego. Os fenícios prosperaram muito com o comércio de madeira, escravos e vidro, mas seu produto mais valioso era a púrpura tíria. Este produto era uma tintura natural, extraída de caramujos marinhos. Este corante possui a cor vermelho-púrpura, uma cor muito apreciada por toda a nobreza da antiguidade. Mas o valor da púrpura tíria estava além de sua bonita cor, já que as roupas tingidas com esta tintura tinham a característica de não desbotar com o tempo. Na verdade, com o passar do tempo, as cores ficavam cada vez mais fortes e vívidas. Outra fonte de renda valiosa para os fenícios era o vinho, de alta qualidade. Devido a questões climáticas, o vinho egípcio não podia se comparar em qualidade com o fenício, e por isso eles pagavam em ouro pelas jarras de vinho de alta qualidade vindas da Fenícia. Os fenícios ainda contavam com o comércio de prata, cobre, estanho e bronze, além de produzirem joias e esculturas feitas de vidro colorido. Com tamanha variedade de produtos circulando nos mercados, os fenícios acumularam uma riqueza realmente espantosa. Tudo isso era possível graças aos incríveis barcos desenvolvidos pelos fenícios. As galés fenícias eram chamadas de birremes, pois possuíam 2 fileiras de remos. Outros modelos com 3 fileiras de remos foram chamadas de triremes. Esse era o melhor tipo de embarcação da antiguidade, e seu estilo foi copiado pelos gregos, egípcios e posteriormente pelos romanos. Os fenícios possuíam uma religião politeísta, na qual cultuavam um grande número de deuses e seres sagrados. Algo curioso é que, apesar de terem uma cultura voltada para o mar, o panteão de deuses fenícios parecia não ter divindades marítimas. Também era costume realizar sacrifícios de animais em rituais religiosos, algo que era comum na maioria das religiões praticadas na época. No entanto, os fenícios também sacrificavam seres humanos, inclusive crianças e recém-nascidos. Assim como os minoicos da ilha de Creta, os fenícios possuíam essa dualidade, sendo um povo desenvolvido, mas com uma estranha ligação com costumes primitivos. Como grandes navegadores, os fenícios percorreram uma distância marítima espantosa para sua época. Eles navegaram e criaram colônias por toda a costa da África, chegando até a Península Ibérica, onde hoje fica Espanha e Portugal. Acredita-se que os fenícios também chegaram até a Grã-Bretanha e fizeram comércio com as tribos celtas que lá habitavam. 65 anos antes da fundação de Roma, os fenícios fundaram a cidade de Cartago, no norte da África.
Cidade esta que se tornaria uma das maiores rivais de Roma. Existem algumas teorias de que os fenícios teriam atravessado o Oceano Atlântico e chegado ao Nordeste brasileiro, mas a academia considera esta uma teoria fantasiosa e exagerada. Os fenícios são muito citados na Bíblia. Talvez a mais famosa personagem bíblica seja a princesa Jezebel, filha do rei Etbaal da cidade de Sidom. Jezebel ficou famosa por ter se casado com o rei Acabe de Israel e ter exercido muita influência, agindo como rainha e sacerdotisa. Mesmo com toda sua fama e riqueza, os fenícios não possuíam uma força militar unificada e, por conta disso, não conseguiram oferecer muita resistência contra os ataques do emergente Império Persa. A cidade de Cartago foi um dos principais abrigos para os fenícios. Com o aumento da população, a cidade cresceu substancialmente. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou a famosa cidade fenícia de Tiro, que estava sob o domínio persa. Alexandre foi implacável com a cidade, ordenando a morte de 2.000 cidadãos. Entre eles estavam persas e fenícios. Pouco tempo depois, a cultura fenícia desapareceu de sua terra natal. A antiga região da Fenícia passou a ser dominada por outras potências, como os gregos e egípcios. Mas Cartago continuou a se desenvolver e prosperar, criando sua própria identidade cultural, e seus cidadãos passaram a ser conhecidos como cartagineses, mas se consideravam herdeiros da gloriosa tradição da civilização fenícia. E aí, galerinha, tudo bem? Anotaram aí as suas curiosidades? Tudo registrado? Eu acredito que sim. Quanta curiosidade vocês devem ter aí anotado, tá bom? Espero que você tenha aproveitado esse documentário e tenha aí se enriquecido com esses conhecimentos, tá bom? Conta aí pra galera de casa sobre os povos fenícios. É uma forma de você também ir assimilando esse conteúdo, tá bom? Um beijo bem grande e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!